Olá, humanos, a paz de Cristo, tudo bem com você? Bom, você sabe que a ansiedade ela não é de Deus, né? A ansiedade ela não tem nada a ver com Deus. Se você tem ansiedade, já procure logo resolver esse problema. Então, eu creio que através desse vídeo você vai encontrar solução. Você vai botar em prática essas dicas que eu vou entregar para você hoje e eu creio que você vai ser liberto dessa ansiedade, vai ser curado dessa ansiedade, vai passar toda aquela agitação no coração. Eu quero logo, eu quero logo. A gente sabe que a ansiedade ela gera isso, né? Eu quero logo. Tem que ser para ontem. Eu estou na expectativa de que aconteça assim. E quando não acontece, a decepção vem, né? Mas tenho aqui 5 dicas para você vencer a ansiedade no louvor. Mas já se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui. Deixa o like e vamos para o vídeo. E a primeira dica é: pare de fazer do altar um palco. Tem muita gente que faz do altar um palco. Como? A pessoa ela chega, fica pensando já: será que vão gostar da minha voz? Como é que eu vou me sair? Será que eu vou ser aprovado? Sabe como é que é essa situação, esse pensamento? Pois é, a ansiedade muitas das vezes ela nasce porque o foco está errado. Você não pode subir no altar pensando se vão gostar da tua voz ou não. Tudo bem que tem as técnicas que a gente tem que melhorar, né? Mas eu estou falando para aquelas pessoas. Esse é do Ministério de Louvor, que tem que ter técnica e unção junto. Vou já falar sobre isso. Mas para você que apenas adora o Senhor, louva, tem aquela oportunidade no culto, essa é para você. Não se preocupe se vão gostar da sua voz ou não. Mas fique no seu pensamento que não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele. Tem até um louvor que fala sobre isso. Nunca foi sobre nós, é tudo sobre Ele, é tudo sobre o Senhor. E eu tenho uma passagem bíblica aqui para você que está em Romanos 11:36 que diz assim: porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre, amém. É tudo por Ele, tudo para Ele, são todas as coisas. É para Ele que você vai adorar. Quando você subir no altar, suba confiante em adorar a Deus e em fazer Ele imaginar que Ele vai receber a sua adoração. E a segunda dica é: não confunda preparação com falta de fé. Muitos acreditam que subir no altar é subir sem ensaio e sem estudo. Não pode. Tem que ter estudo. Ainda mais quem faz parte do Ministério de Louvor, que tem que ter estudo. Tem que ter preparo. Tem que ter o ensaio. O ensaio, você pode, claro que no ensaio não sai na apresentação, na hora do momento do louvor, não sai igual, né? Praticamente igual ao ensaio, mas você já tem uma noção, os músicos têm uma noção do que fazer. Sabe por quê? Tem muita gente que não ensaia. Você pode saber do louvor, saber a letra do louvor decorada, de cor, pode saber da música total, mas sempre na hora de cantar, sempre tem uns que eles passam. Tá na introdução ainda, mas aí a pessoa já começa a cantar. Aí os músicos se atrapalham todinho, porque não teve ensaio, não teve preparo. Você pode saber do louvor, mas tem que ter o preparo, tem que ter o ensaio sempre. Sempre acontece isso de vez em quando. Aconteceu muitas das vezes por aí, que eu já contemplei, eu tocando na introdução do começo ainda, aí não tinha ensaiado porque eu era de outra igreja, fui apenas convidado. Cheguei lá, a pessoa chegou, deu tempo de a pessoa ensaiar, mas ela chegou depois.
e ficou conversando ali, né? Sabendo que ia ter oportunidade, ela ficou conversando. E na hora do louvor, eu estava na introdução ainda, ela foi e começou a cantar antes do momento certo, que era para entrar. Já se atrapalhamos, já todo mundo percebeu, mas a gente tem a estratégia de voltar ali, né? Seguir, consertar as coisas, mas as pessoas percebem. Você errou, querendo ou não, né? Querendo ou não, errou. Então tem que ter ensaio, tem que ter estudo. Você não é só cantar, não é só eu cantar, não é só eu adorar. Eu tenho que entender o que significa música. Eu tenho que entender o que significa adoração. Eu tenho que saber a diferença das coisas, né? Não é só cantar. E outra, falta de preparo, ela alimenta a insegurança. Como eu falei aqui, a pessoa estava insegura, não tinha preparo, estava insegura, começou do jeito que foi e ela não estava na dúvida de que hora que era para entrar, né? Que horas que eu vou entrar? Eu vou entrar agora. Aí começou antes da hora. Insegura. Tem gente que é inseguro porque aqui no Ministério de Louvor, sempre de vez em quando eu boto, são 2 levitas, eu sempre boto de vez em quando para cantar só uma em um culto, 4 louvores, às vezes 6 louvores, 7 com da oferta. Para quê? Para que ela tenha segurança de cantar sozinha, não ficar só se apoiando na outra pessoa. Senão vai ficar só se apoiando na outra pessoa e vão ficar errando. Uma vai esperar pegar a outra, acaba que nenhuma das duas canta e aquele louvor fica silêncio, só o som tocando aqui e uma olhando para a outra. Fica feio, não fica? Se é para fazer o melhor para Jesus, vamos fazer o melhor se esforçando. A unção e a técnica, elas andam juntas, lado a lado, unção e técnica. Não é só você ter unção. Não é só ter unção. É ter preparo, é estar preparado. Não é só técnica, tem que ter unção também. Deus, ele não usa só quem depende de improviso. De vez em quando a gente tem que improvisar, mas toda vez, aí não, né? E por isso eu digo aqui em Eclesiastes 9:10, que diz assim, que tudo quanto tua mão encontrar para fazer, o que Deus botar na tua mão, olha só, faze-o conforme as tuas forças, faz conforme as tuas experiências, faz conforme a tua disponibilidade. Você tem disposição para ensaiar, tem tempo para ensaiar, tem tempo para estudar. Estuda, você não está 24 horas ocupado, claro que não. Se tiver, já está errado, porque tem que ter prioridade, né? E a prioridade você sabe quem é Ele. Terceira dica, e a terceira dica é: reconheça que você não controla o mover de Deus. A ansiedade, muitas das vezes, ela faz isso, ela faz com que a gente fique pensando que a gente que vai fazer o mover, vai fazer acontecer. E a gente já vai naquela expectativa antes do culto. E quando a gente canta, quando a gente adora, quando a gente está ali ministrando, não é realmente, não acontece do jeito que a gente queria, que a gente esperava. E aí vem a decepção. A ansiedade faz isso. Porque não é você. Não é com você que faz, é o Espírito Santo que age. É o Espírito Santo que faz mover. Você é um canal de bênção, você é um instrumento nas mãos do Senhor, apenas um instrumento. Tente entender que não é a sua performance, não é do jeito que você canta que move os corações. Não. Não é você gritando e nem é você cantando manso que faz o mover de Deus, que toca os corações. Não é. É o Espírito Santo. É a unção que está em você. Por isso, faça a sua parte e deixa Deus agir. Então eu vou ler Zacarias 4:6, que diz assim: então ele respondeu e falou-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não é por força e nem por poder. Não é com poder e nem por força. É o Espírito Santo que faz o mover. E a quarta dica é: enfrente o orgulho disfarçado de nervosismo. Sabe aquela desculpa que você está precisando? É tipo você está precisando de ajuda, mas você não quer ajuda.
Você está precisando. Tem gente vendo, percebendo isso. E quando a pessoa vai lá, você diz, não precisa não, tá tudo bem. Isso é um orgulho disfarçado. É quando você tem medo que as outras pessoas percebem a fraqueza. É quando você tem medo de manchar o seu nome, a sua imagem, quando você tem medo de errar e ser mal falado. Saiba que todo mundo erra. Você estudando, você tendo ali as técnicas, você está sujeito a errar. Isso é certo, todo mundo faz isso. Acontece com todo mundo isso, com os melhores. Tem vários vídeos aí que virou meme, que é vídeo com os levitas, aqueles adoradores com voz top, que desafinaram no meio do louvor. Então, isso acontece. Você não é perfeito. Mas a dica é: cante de coração para Jesus. Se você cantando de coração, você não vai ligar se você está errando ou não, mas você vai se esforçar para fazer o melhor e você vai ver que não vai errar, mesmo assim não vai errar. Porque você fez o melhor, se esforçou, ajeitou, performance, técnica, unção e foi sem medo de errar. Encarando o desafio com fé. E por isso eu tenho aqui Tiago 4,6, que diz assim: antes dá mais graça. Portanto, ele diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Se você reconheça, e Deus ele vai te ajudar no meio do louvor, da adoração, em nome de Jesus. Quinta dica e última, e não menos importante, é que a batalha é espiritual e não emocional. Sabemos que a ansiedade, como eu já falei, que não é de Deus, ela é um ataque direto do inimigo para você. Ele sabe que se ele te paralisar, é impedido o fluir de Deus através da sua vida. Pode fluir, mas através da sua vida não vai fluir. Se você tiver com ansiedade, com nervosismo, a ansiedade traz o nervosismo, aí vem a timidez e aí o bicho pega. Por isso eu digo para você, se cubra de oração e declare, profetize vitória, profetize que vai dar certo antes de começar qualquer situação que você vai adorar a Deus. Antes de começar. E essa dica não serve só para adoração, quando você for cantar o louvor, para qualquer coisa, qualquer atividade na igreja, qualquer missão para Jesus. Antes, ore, se cubra de oração e declare vitória, declare a conquista, declare que vai dar certo, que tudo vai dar certo em nome de Jesus. Por isso eu trago aqui Salmo 60, 12, que diz assim: através de Deus o faremos valentemente, pois Ele é aquele que pisará os nossos inimigos. Através de Deus, o Senhor ele te encoraja, o Senhor ele te deixa forte. Quando você pensa que está fraco, é aí que você está forte. E você vai vencer a ansiedade através dessas dicas. Eu creio em nome de Jesus. E no próximo vídeo já comenta aí o resultado dessas dicas aqui, você botando em prática, hein? Tá bom? Então, se você gostou, deixa o seu like aqui, que é para fortalecer o canal, para a gente fazer mais vídeos sobre essas situações, sobre mais dicas para você. E eu creio que vai te ajudar bastante. Então, que Deus abençoe grandemente. Até a próxima. Fui!